decisão política criminal de abrir uma exceção aos casos de inimputabilidade para a embriaguez. Isso se baseia numa teoria romana bem antiga, que se chama Actio Liberum Causa, que, traduzindo nas ideias, não é uma tradução necessariamente direta, é uma tradução da ideia, seria de que o sujeito ele é livre no momento da ação. É que ele é livre no momento da causa, apesar de não ser livre no momento da ação. Isso significa que, para a embriaguez especificamente, para a gente já raciocinar a partir de um exemplo. Quando a gente pensa na embriaguez, e aí a gente não está falando de embriaguez mais tranquila, vamos pensar numa embriaguez completa, vamos pensar em alguém que está totalmente embriagado. Tá? No momento da ação, a gente pode questionar se esse sujeito tinha, para usar os termos de hoje, a capacidade de entender a ilicitude do seu ato. E, para usar os termos mais antigos, os termos romanos, se a gente poderia questionar se o sujeito é livre nessa atuação. Mas o que a Actio Liberum Causa vai dizer é, ainda que ele não seja livre no momento da ação, ele era livre no momento da causa. E o que é a causa nesse nosso exemplo? A embriaguez. Então, quando o sujeito se embriaga, e a partir da embriaguez ele comete um crime, ele pode até no momento em que ele cometeu, não ser livre, ele pode não ser capaz de entender a ilicitude do seu fato. Mas no momento da causa, ele era. No momento que ele se embriagou, ele tinha essa capacidade. Então, a responsabilidade penal acaba que se reporta a esse momento anterior para justificar a sua existência. No final do dia, é realmente uma exceção à inimputabilidade. Um caso, claro, seria de inimputabilidade. Mas que o legislador toma uma decisão político-criminal de abrir uma exceção e dizer, nesse caso aqui, o sujeito é sim imputável, que se justifica, que para o legislador se justifica a partir da Actio Liberum Causa. Claro que isso tem problemas e críticas variadas na literatura, assim como diversos aspectos que a gente já tratou aqui. A própria reprovabilidade tem críticas muito severas na literatura, como, por exemplo, a crítica que vem do Zaffaroni, na ideia de que a seletividade penal do próprio Estado, né, faz com que, eticamente, o Estado não seja capaz de reprovar ninguém. O próprio Estado seleciona quem que vai ser punido ou não. Se você tem esse tipo de seleção vindo do Estado, como é que esse mesmo Estado se coloca na posição de reprovação de alguém? Diversas outras críticas a essa reprovabilidade. E há outras ideias aqui. A Actio Liberum Causa não foge de críticas também, e muitas delas muito bem construídas. Por quê? Quando a responsabilidade penal ela se reporta para um momento anterior, isso foge de um princípio basilar do direito do fato. Que a ideia de que você vai ser avaliado pela ação em si. E ser avaliado pela ação significa, de uma certa forma, ser avaliado no momento da ação. Então, todos os elementos que deveriam ser calculados, que deveriam estar nessa equação da probabilidade, eles deveriam se reportar ao momento do fato. Então, tem esse tipo de crítica. De todo modo, o legislador optou por isso, no escolha criminal, e é isso que vale, não tem nenhum tipo de mitigação jurisprudencial ou qualquer coisa do gênero. É isso que vale. Mas a gente tem que pensar aqui, porque quando a gente lê o texto, a gente vai observar duas formas de embriaguez. A embriaguez voluntária ou culposa. Então, a primeira coisa é entender o que é cada um. Mas entender também que essas duas não são as mesmas. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no embriaguez voluntária, a gente está pensando num sujeito que queria estar embriagado. Ou seja, não está falando do álcool, é alguém que bebeu para se embriagar. Isso é embriaguez voluntária. E a embriaguez culposa ocorre quando não teve algum cuidado? Não exatamente. A embriaguez culposa ocorre quando o sujeito ele não bebe para se embriagar, mas ele bebe e acaba ficando embriagado. Então, de certa forma, voluntário, numa perspectiva mais geral, se encaixaria para juntos. As duas formas de embriaguez são efetivamente voluntárias. Elas partem da vontade do sujeito de beber e beber o suficiente para estar embriagado. Só que em uma delas, e aí por isso tem a decisão, em uma delas existe uma certa intenção direta de se embriagar. Na outra, o sujeito não tem a intenção de se embriagar, ele tem a intenção de beber, de simplesmente ingerir aquela substância e acaba ficando embriagado, vem a ficar embriagado. Né? Essas são as duas formas previstas em lei. São as duas formas previstas nesse inciso 2. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. E vou lembrar que, antes, no artigo 28 ao caput, ele dizia que não exclui a imputabilidade penal. Então, embriaguez voluntária, embriaguez culposa, não exclui a imputabilidade penal. O sujeito não é inimputável nesse caso. Mas existe caso em que o sujeito pode ser imputável? Sim, existe. E não existem só essas duas formas de se embriagar. Você pode também ter o que se chama, na literatura, de embriaguez acidental. Embriaguez acidental é aquela que vem por caso fortuito, embriaguez fortuito. Alguns manuais, antigamente, eles davam exemplos até cômicos, né, de como que se daria esse tipo de embriaguez. Então, um sujeito que caiu num barril grande de vinho, tem que beber o vinho para poder sair do barril. Esse tipo de caso só existe em manual, né? Boa criatividade. Hoje os exemplos já são mais verossímeis, eles já conseguem se aproximar do entendimento adequado do que é esse tipo de embriaguez acidental. Se a gente pensar em alguém que não está acostumado a beber, às vezes nunca bebeu, não sabe muito bem qual é o gosto do álcool, que bebe uma substância sem saber que é uma substância alcoólica, e bebe e se embriaga, né? Nesse tipo de caso, a gente está falando de embriaguez acidental. Embriaguez que vem do fortuito, né? Não é uma embriaguez que vem de um ato voluntário do sujeito, nem um ato voluntário direcionado a se embriagar, nem um ato voluntário que, apesar de não estar direcionado à embriaguez em si, está direcionado a beber o suficiente para ficar embriagado. Então não vem desse ato voluntário, embriaguez acidental. Nesse tipo de caso, a gente pode ter, sim, a inimputabilidade. Só que aí a gente tem que diferenciar entre duas outras formas de embriaguez, que não necessariamente competem com essas. Porque embriaguez voluntário, embriaguez culposa, embriaguez acidental, são formas que competem entre si. Não estou querendo dizer que são formas que competem entre si, são formas que se excluem mutuamente. Se eu tenho embriaguez culposa, eu não tenho embriaguez voluntário. Se eu tenho embriaguez acidental, eu não tenho embriaguez nem voluntário nem culposa. Então se excluem entre si.
Essas outras duas formas, elas não competem entre si, mas elas complementam as formas anteriores. Elas são uma embriaguez completa, uma embriaguez incompleta. Para voluntária e para culposa, não faz muita diferença se é completa ou se é incompleta, porque o sujeito vai ser imputável de qualquer forma. Mas para a embriaguez acidental, em que existe a possibilidade do sujeito não ser imputável, aí você tem que definir entre se aquela embriaguez é completa ou incompleta. E em que se baseia isso? É só a gente lembrar a ideia geral de imputabilidade. Então, aquela embriaguez estava num nível que privava o sujeito completamente do entendimento do que é ilícito e do que é lícito, ou de se determinar conforme esse entendimento, se privar completamente, a gente está falando de embriaguez completa. Se não houvesse tipo de privação completa, mas somente uma redução, a gente está falando de embriaguez incompleta. Uma embriaguez acidental completa, o sujeito é inimputável. Não cabe pena a ele, não existe culpabilidade. No caso de embriaguez incompleta, a gente vai ter uma forma de semi-imputabilidade. Então, o sujeito que tinha embriaguez, que reduzia a sua capacidade de entender o que é lícito e o que é ilícito, ele pode responder como alguém que não ingeriu uma gota de álcool. Difícil, né? Então, nesse tipo de caso, a gente tem a semi-imputabilidade. Se a gente tem uma redução na possibilidade de agir de outro modo, se a gente tem uma redução na possibilidade de agir conforme direito, a gente tem que ter uma redução na pena que acompanha também. Então, isso é um caso de semi-imputabilidade também. Tá? Isso, inclusive, está legislado. Né? Se a gente pegar o parágrafo 2º e o parágrafo 1º, a gente vai falar exatamente sobre a embriaguez acidental. Então, são as três formas de embriaguez presentes aqui no Código Penal, que é a embriaguez voluntária culposa, presente nesse recorte do Código Penal. Vai ter outras formas ainda, presentes nesse recorte, do artigo 28. Então, no inciso 2, a gente tem a embriaguez voluntária ou culposa, que não tem nenhum efeito de imputabilidade. E aí o parágrafo 1º vai falar da embriaguez acidental. Vai falar, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, embriaguez acidental e completa gera inimputabilidade. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a gente tem aqui a semi-imputabilidade. Embriaguez acidental e completa, inimputabilidade. Embriaguez acidental e incompleta, semi-imputabilidade. São as três formas dentro desse recorte. Não são as únicas formas ainda. Se a gente olhar nosso artigo 61, nosso artigo 61, no inciso 2, na linha L, a gente vai ver o seguinte: artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. 2. Ter o agente cometido o crime, L, em estado de embriaguez pré-ordenado. Então a gente soma aquelas três formas de embriaguez, voluntária, culposa e acidental, a embriaguez pré-ordenada. O que é uma embriaguez pré-ordenada? O sujeito bebe para cometer o crime. Então ele bebe, por exemplo, para tomar coragem para cometer o crime. Ele quer cometer embriaguez pré-ordenada. Diferente, portanto, da embriaguez voluntária ou culposa, que no momento inicial, o sujeito, a voluntariedade do sujeito estava ligada a beber, até a se embriagar, mas não a cometer nenhum crime. E aí você tem, depois que o sujeito se embriaga, está embriagado e comete o crime. É diferente aqui, porque já desde o momento inicial ele quer cometer um crime. E ele bebe como um instrumento para o cometimento desse crime. Nesse tipo de caso, não só o sujeito não é inimputável, como ele tem uma circunstância agravante trabalhando em seus favores. Ele vai ser punido de forma mais grave do que quem está, por exemplo, numa embriaguez voluntária ou numa embriaguez culposa, alguém que não estava em nenhum desses casos. Né? Então a sua punição é ainda maior. Então chegamos a 4 formas. Embriaguez voluntária, embriaguez culposa, embriaguez acidental, embriaguez pré-ordenada. Voluntária e culposa não mexe em nada na culpabilidade nem na inimputabilidade. Embriaguez acidental pode gerar inimputabilidade ou sem inimputabilidade. Embriaguez pré-ordenada agrava a pena. Então chegamos a 4 formas. Agora, a quinta forma, que é muito pouco falada, mas eu preciso falar sobre ela, é a seguinte. Ela não está no Código Penal. Então a gente passou pelas 4 formas que estão no Código Penal. Mas se a gente abrir a nossa lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, for lá no artigo 45, ele vai te dizer o seguinte: é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que está querendo dizer? Ele está querendo dizer da embriaguez patológica. Então, existem casos em que o sujeito, quando ele é dependente daquela substância, quando, e a gente não está falando, a gente está usando embriaguez de forma ampla, né? Mas quando essa situação psicológica, que inibia a sua capacidade de entender o caráter ilícito ou ilícito do fato, ela vem de uma dependência química, proveniente de caso fortuito ou força maior, né? Quando ele vem desse lugar de dependência, é possível haver sim inimputabilidade. Isso se chama de embriaguez patológica, usando embriaguez de forma bastante ampla. Tá? E claro, aqui a gente está falando da lei de drogas. É possível usar isso também para o álcool? Eu entendo que seja plenamente possível, seria totalmente uma analogia do par. Nenhum tipo de restrição para isso. Tá? Os casos de dependência podem ser uma exceção a essas 4 formas de embriaguez que o Código fala e sim dar lugar a uma inimputabilidade, desde que se adeque a esse artigo 45. Então aí a gente fecha embriaguez. A gente entra no próximo elemento, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Como conversamos anteriormente, inexigibilidade de conduta diversa é o elemento central da culpabilidade normativa. Toda a culpabilidade normativa orbita em torno da ideia da inexigibilidade de conduta diversa, ou da exigibilidade de uma conduta diversa, mais especificamente da exigibilidade de uma conduta conforme o direito. A ideia, a gente já conversou sobre ela, mas a gente já percebeu uma coisa interessante. Ela é, a única desses 3 elementos, a gente falou dos 3 elementos da culpabilidade: mutabilidade, exigibilidade de conduta diversa, erro de proibição, consciência da ilícita. 3 elementos.
desses três elementos, o único que não está expresso na lei é a exigibilidade conjunta diversa. Por quê? Porque ela é a ideia básica. Ela é a ideia que atravessa todo o conceito. Toda forma de exculpação, e exculpação é o nome que se dá para quando a culpabilidade é excluída, toda forma de exculpação se baseia na inexigibilidade conjunta diversa. São casos em que não era possível exigir do sujeito uma conduta conforme o direito. Isso se aplica aos casos de inimputabilidade, isso se aplica aos casos de reprodução, isso se aplica a outros casos. Então, a inexigibilidade conjunta diversa ela vai entrar quase como uma cláusula geral para os casos que não estão especificamente dentro da inimputabilidade nem dentro da reprodução. São casos que respeitam a mesma lógica, em que, igualmente, é inexigível, é menos exigível do sujeito uma conduta conforme o direito, mas não são especificamente casos de reprodução nem de inimputabilidade. Se a gente olhar o artigo 22, a gente vai ver dois exemplos disso. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal, superior e hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O que é isso? São duas formas de inesigibilidade conjunta diversa: coação irresistível e obediência hierárquica. Claro, essas são as únicas formas possíveis? Não. São as únicas formas legais, fora a inimputabilidade e a reprodução. São as únicas formas expressamente previstas na lei. Mas além disso aqui, você vai ter muitas outras causas de exculpação. Então, quando a gente fala dessas causas, coação irresistível entende-se por coação moral irresistível. A coação física irresistível exclui a própria ação. Né? Então, coação moral irresistível, o que é isso? É quando o sujeito é ameaçado de uma tal forma que não era possível exigir dele que não cedesse a ameaça. Então, a coação moral irresistível, nesse tipo de caso, não existe culpabilidade. Porque não é exigível dele a conduta conforme o direito. Ele foi coagido a praticar uma conduta em desconformidade com o direito. A forma como essa coação se deu era grave o suficiente para que fosse irresistível, então é inexigível dele qualquer outra conduta, uma conduta conforme o direito. Portanto, uma coação irresistível, uma coação moral irresistível, gera ausência de culpabilidade. E a coação moral resistível, ela diminui a culpabilidade. E lógico, culpabilidade graduável, que você pode exigir menos, é menos exigível. Alguém que está sob uma coação moral, mas que meio aplicado nessa coação não é tão grave assim, que sim, era exigível dele que resistisse, ainda assim está numa situação de redução dessa exigibilidade. Era menos exigível dele do que alguém que não estava sob nenhuma coação. Então, a gente pode falar que esse sujeito tem que ter uma culpabilidade reduzida, portanto, você deve responder a uma pena reduzida. Coação moral resistível. Do outro lado, a gente tem a estrita obediência à ordem não manifestamente legal e superior hierárquica. Obediência hierárquica. Né? Bem autoexplicativo o texto, mas para a gente só quebrar ele para entender exatamente o que significa. Estrita obediência significa que a ordem foi dada para fazer X e o sujeito fez X. O sujeito não fez X mais alguma coisa, o sujeito não fez meio X, meio Y, não. A ordem foi uma, e o que o sujeito fez foi exatamente o que foi ordenado. Ela não poderia ser manifestamente ilegal. Não poderia ser óbvio e evidente para o sujeito que a ordem que ele está recebendo é um crime, é um ilícito, vamos dizer assim. Isso não poderia ser claro e evidente para o sujeito. Né? Então, uma ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico. A literatura majoritária no sentido de superior hierárquico se aplica somente ao âmbito público. Então, superior hierárquico na empresa privada, por exemplo, não está dentro desse superior hierárquico que está escrito aqui. Superior hierárquico aqui se resume ao âmbito público. Então, Forças Armadas, por exemplo, empresa pública, âmbito público. Né? No âmbito público isso está válido. A ideia é a mesma. Se você recebe uma ordem, ela não é obviamente ilegal para você. Você faz exatamente o que a ordem te diz, a partir do teu superior hierárquico, essa ordem, não era exigível do sujeito que praticasse uma outra conduta diferente daquela, uma conduta conforme o direito. E aqui, obviamente, também pode se dar uma redução. Né? A gente pode falar que, bom, não era manifestamente legal, mas talvez fosse um pouco mais duvidoso. Você pode ter elementos aqui para também falar de uma redução dessa imputabilidade. Então, essas são as duas formas, essas são as duas causas legais de exculpação. Para além dessas duas formas, a gente pode ter diversas outras, que são causas supralegais de justificação. São causas supralegais de exculpação. Por exemplo, na literatura, você fala já na desobediência civil. A desobediência civil pode ser considerada uma causa supralegal de exculpação. Já tem literatura farta nesse sentido. Algo que até está tangentemente na lei, que alguns autores colocam como uma causa legal, mas não é exatamente uma causa legal, é o excesso na legítima defesa. Então, aqueles casos em que o sujeito se excedeu na legítima defesa, portanto, isso desconfigura a própria legítima defesa, mas que não era possível exigir dele, naquelas circunstâncias, uma atuação diferente daquele dele. Esse tipo de caso, apesar da legítima defesa estar desconfigurada, você pode sim ter aqui uma causa supralegal de justificação, de exculpação. Né? Então, você vai ter muitas outras. Se você começar a olhar a literatura, você vai achar muitas outras. Por exemplo, o professor Davi Tangerino propõe uma causa de exculpação supralegal, que é a falta de motivabilidade, a ausência de motivabilidade, que é algo muito próprio, muito original, muito interessante. E tem farta literatura, dando outras causas. O que é importante entender aqui é inesigibilidade conjunta diversa, uma chave geral, um conceito geral de culpabilidade. Algumas causas podem estar previstas em lei, você pode ter outras causas que são supralegais, causas para exculpar, que são supralegais, que não estão na lei, e que ainda assim podem ser tranquilamente aceitáveis. Fecha, então, essas causas de exculpação e a inesigibilidade conjunta diversa, e a gente entra no próximo e último elemento da culpabilidade, que é o erro de proibição. Algumas coisas básicas sobre o erro de proibição. Primeiro, desconhecimento da ilicitude, que é o erro de proibição, são sinônimos, vamos dizer assim. Erro de proibição e desconhecimento da ilicitude é diferente de desconhecer a lei. Porque como que alguém detém a compreensão da ilicitude de um comportamento? A partir da lei, a partir da leitura da lei. Quantas pessoas antes de fazerem a faculdade de Direito, por exemplo, já tinham pego o Código Penal para ler? Acredito muito pouco. Quantas pessoas que nunca fizeram a faculdade de Direito na vida vão abrir em algum momento o Código Penal para ler na sua vida? Acredito muito pouco. Né? Então, desconhecimento da lei é diferente do desconhecimento da ilicitude. Porque se não fosse assim, todas as pessoas não poderiam conhecer a ilicitude que desconhecem a lei. O conhecimento da ilicitude vem por uma outra via. E majoritário hoje é que se diga que isso vem de uma consciência paralela na esfera do profano. O que significa isso? Significa que no mundo do leigo existe uma consciência sobre o que é lícito e o que é lícito, que caminha paralelamente ao mundo jurídico.
Então, o conhecimento da ilicitude, ele é o conhecimento de que, nesse mundo paralelo do leigo, do profano, aquilo ali é proibido. Tá? É assim o critério majoritário hoje para definir se alguém tem consciência da ilicitude ou não. E quando você fala de desconhecimento da ilicitude, você está falando disso, não está falando de desconhecimento da lei. Mesmo porque alguém que, não só, alguém que desconhece a lei totalmente, pode conhecer a ilicitude, que é esse caso, né? Então a proibição, ela existe nesse mundo paralelo. Alguém que nunca viu o Código Penal ainda assim sabe que é proibido matar outra pessoa. A proibição existe nesse mundo paralelo. Ainda não tem nenhum conhecimento sobre a lei. Isso pode acontecer. Portanto, desconhecimento da ilicitude e desconhecimento da lei são coisas diferentes. Agora, não só isso, como alguém que tem pleno conhecimento da lei também pode desconhecer a ilicitude. Por quê? Você pode ter, se chama, por exemplo, de subsunção, você pode interpretar mal a lei e achar que aquele comportamento específico que você está praticando não se enquadra naquela proibição, não se enquadra naquela incriminação. Portanto, tanto de um lado como de outro, desconhecimento da lei e desconhecimento da ilicitude são coisas diferentes. Desconhecimento da ilicitude vem majoritariamente para a consciência paralela na esfera do profano. Esse critério, a consciência paralela na esfera do profano, apesar de majoritário, é um critério, na minha percepção, deficitário. O melhor critério que eu vejo hoje para definir esse tipo de coisa, mas não é majoritário, é o critério da consciência da punibilidade. Por quê? A ideia é, você precisa conhecer a proibição, não de forma abstrata e social, e qualquer proibição. Você precisa conhecer a proibição penal do comportamento. Você precisa saber que aquela conduta é um crime. E qual é o elemento especificador da proibição penal? É a pena. A prisão é a pena. Então, o que o sujeito tem que saber, para ter o conhecimento de que um comportamento é contrário ao direito penal, que ele é um crime, é saber que aquele comportamento é apenado, saber que é atribuído àquele comportamento o castigo da prisão. É isso que o sujeito tem que saber. Então, me parece que o critério melhor lida com isso hoje é o da consciência da punibilidade, inclusive é o critério defendido pelo professor David Angelini, e é o critério que eu defendo também no meu livro Erro e Poder Punitivo, publicado pela Tirano Urbano. Últimas questões importantes sobre erro de proibição. A primeira é, a questão mais importante na proibição é entender o que é um erro de proibição evitável. O que é um erro de proibição inevitável. A evitabilidade do erro de proibição vem do método que se chama reflexão e informação. Então, de uma maneira geral, seria evitável é um erro que, se o sujeito tivesse refletido ou se informado, ele teria conseguido evitar. Mas isso ainda é muito aberto, muito abstrato. Então, tem 3 critérios para a gente definir isso. Em que situações que a gente vai falar que um erro é evitável ou inevitável? O primeiro é motivo para refletir ou para se informar. O sujeito tem que ter tido um motivo para questionar a licitude daquela ação. E esses motivos são 3 possíveis. O primeiro é dúvida. Então, o sujeito pensou em fazer a conduta e ficou na dúvida se isso seria lícito ou isso. Bom, se você tem dúvida, você tem que se informar. Tem que se refletir, tem que se informar. O segundo é, se o sujeito está atuando num setor sujeito à regulação especial. Então, a ideia é que, se você está atuando num âmbito que nem todo mundo pode atuar, isso é um bônus que você também tem o ônus de saber toda a regulação daquele âmbito. Então, se você tem um alvará para funcionar com algum estabelecimento, por exemplo, você tem que saber sobre o estabelecimento alimentício. Você tem que conhecer as regras que regulam o estabelecimento alimentício. Né? Se você, para ficar ainda mais simples, se você tem uma carteira de motorista, que não é algo dado a todo mundo, você precisa, são bônus que você tem o ônus de conhecer a legislação de trânsito. Então, no setor sujeito à regulação especial, quando o sujeito vai atuar dentro desse setor, ele tem que sempre se informar e refletir sobre o que ele está fazendo para evitar esse erro. E o prejuízo ao outro. Terceiro motivo para se informar ou para refletir. Se você percebe que seu comportamento está causando prejuízo a alguém, você tem que se informar se ele é lícito ou não. Ou pelo menos refletir se ele é lícito ou não. Se você tem um motivo para se informar ou para refletir, algum desses 3 motivos, e você não reflete ou não se informa, esse erro pode ser evitado. Pode ser. Porém, se você não tem, se esse motivo não surge, o erro é inevitável. E bom, se não existe um motivo para que você reflita ou se informe, se aquele comportamento é lícito ou ilícito, o seu erro de proibição é inevitável. Se existir esse motivo, ele pode ser evitável. O que eu ainda tenho que avaliar mais para saber se ele é evitável? Então, você tem um motivo para refletir ou para se informar. Depois disso, eu vou avaliar o teu esforço para refletir ou para se informar. Então, você tem esse motivo. Você se esforçou para refletir ou para se informar, tendo esse motivo. Se você se esforçou para refletir ou para se informar, e ainda assim você cometeu o erro, seu erro é inevitável. Agora, se você não se esforçou, você tinha motivo, não refletiu, não se informou, não tem nenhum tipo de esforço, ele pode ser evitável. Eu ainda tenho que olhar o último critério, que é olhar para o teu esforço hipotético, vamos dizer assim. Então, se você tivesse se esforçado para refletir, para se informar, você teria chegado no conhecimento seguro da proibição? Você saberia que aquilo é ilícito? Se sim, se você fecha os 3 critérios, ou seja, se você tem um motivo para refletir, se você não se esforçou razoavelmente para refletir ou para se informar sobre aquela conduta, e caso você se esforçasse, você teria chegado no conhecimento, você saberia que é ilícito, então teu erro é evitável, plenamente evitável. Agora, se você não tinha um motivo, ou se você tinha um motivo, mas se esforçou razoavelmente e ainda assim não conseguiu resolver esse erro, ou se você tinha um motivo, não se esforçou razoavelmente, mas mesmo que tivesse se esforçado, você não conheceria aquela proibição, então teu erro é inevitável. Tá? Erro evitável e inevitável porque isso é o mais importante, porque a gente tem consequências jurídicas muito diferentes. Se a gente olhar lá no nosso artigo 21, erro sobre a ilicitude de fato, desconhecimento da lei é inescusável, a gente falou sobre a diferença entre conhecimento de lei e conhecimento da ilicitude, então desconhecimento da lei é inescusável, mas erro proibição é conhecimento da ilicitude, não é lei. O erro sobre a ilicitude de fato, se inevitável, isenta a pena. Inevitável, ausente a culpabilidade. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, todo erro de proibição inevitável, ele é impunível, porque não existe culpabilidade. E, por outro lado, todo erro de proibição que seja evitável, ele é punível, plenamente punível, só que com uma diminuição nessa pena, devido à própria diminuição da culpabilidade. Tá? Última observação sobre erro de proibição são suas formas. O erro de proibição ele pode acontecer, ele pode ser um erro de proibição direto, significa que você não conhece a norma proibitiva. Ele pode ser, por outro lado, falando, né? O que significa não conhecer a norma proibitiva? Significa que você não sabe que aquela conduta que você está praticando é proibida. Ele pode ser indireto, significa que você acredita que aquela conduta está justificada, ou seja, justificada no sentido de não ser antijurídica, causa de justificação.
Você acredita que ela está justificada quando na verdade não está? Só que isso tem uma exceção, né? Vamos lembrar lá da questão do dolo. Lá no dolo, se fala sobre o que se chama no Código de discriminante putativo, mas na literatura se fala em erro de tipo permissivo, né? Que é no artigo 20, parágrafo 1º, ele fala: isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, nesse tipo de caso, você não tem dolo. Tá? Isso é um erro de tipo permissivo. Agora, se você erra, por exemplo, se você acha que existe uma justificante que não existe, ou se você erra sobre o próprio limite da justificante, você acha que você está dentro da justificante, você não está, aí você está cometendo também um erro de proibição, mas de uma modalidade indireta. Exemplo, um erro de tipo permissivo. Um desafeto está passando pelo outro na rua. Desafeto é muito próprio de manual, né? Todo mundo no manual tem desafeto. Um desafeto está passando pelo outro na rua, puxa alguma coisa da cintura, o outro acha que é uma arma. Então, a situação de fato engana o sujeito, aí ele reage, e essa reação dele, ele acredita que está em legítima defesa, porque se a ameaça de fato existisse, se o sujeito estivesse puxando, se o desafeto estivesse puxando uma arma da cintura dele, ele estaria em legítima defesa. Então ele supõe uma situação de fato, e se existisse, colocaria ele amparado por uma causa de justificação. Nesse caso, a legítima defesa. Esse tipo de caso tem um tipo permissivo. Agora, se o sujeito, se defendendo, deu um tiro, cessou a ameaça, cessou a injusta agressão, e aí depois de cessar, ele continua atirando, porque ele acha que ainda está em legítima defesa, mesmo depois de cessar a injusta agressão, a gente já não está mais falando de uma discriminação ativa. Ele errou sobre o próprio limite da justificante. Tá? Então a gente poderia pensar se ele está ou não em um erro de proibição. Teria que avaliar se é evitável, inevitável, mas enfim, isso não seria discutido lá no dolo, seria discutido aqui no erro de proibição. Outro caso, o sujeito acredita que existe uma causa de justificação que não existe no regulamento jurídico. Então ele acha que, como alguém ofendeu ele tem o direito de ir lá e dar uma surra na pessoa, porque ele acha que isso está justificado. Ele acha que existe uma causa de justificação que abarque esse tipo de conduta. Então ele supõe uma causa de justificação inexistente. Quando ele supõe causa de justificação inexistente, também a gente não discute isso mais no dolo, a gente vai discutir aqui no erro de proibição. Então, direto, quando o sujeito não entende, não compreende a proibição daquele comportamento, ele acha que está praticando um comportamento que é lícito, ele não conhece a proibição que opera sobre aquele comportamento, é sobre uma norma proibitiva, proibição direta. Mesmo proibição indireta, é aquele que opera sobre uma norma permissiva, não é sobre uma norma proibitiva, é um desconhecimento sobre a norma permissiva ou sobre as extensões dessa norma permissiva. O sujeito acredita que, apesar de existir uma proibição abstrata daquele tipo de comportamento, concretamente aquela conduta dele está marcada por algum tipo de norma permissiva, por alguma causa de justificação, então direto e indireto, e o erro mandamental, que ocorre nos crimes homicídios. Nos crimes homicídios, o erro de proibição vai se chamar de erro mandamental. Então aí a gente tem um bom parâmetro, a gente tem um bom cenário, um bom panorama do que é a probabilidade e suas formas de inculpação. A probabilidade centralizada sempre na exigibilidade de conduta diversa, ela tem a inimputabilidade, ela tem a exigibilidade de conduta diversa mais estrito senso, vamos dizer assim, e o erro de proibição. Todos eles podem gerar total ausência de probabilidade ou uma redução nessa probabilidade. E exculpação é o nome que se dá para a exclusão da culpabilidade, descaracterizando o próprio crime. Eu espero que o panorama tenha sido satisfatório, que você tenha entendido, e qualquer coisa, estamos à disposição. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.